está na hora daquela nossa tradicional análise diária do mercado do boi, mercado do boi que segue firme aí, na casa dos 290, é a referência aí para São Paulo, e a gente quer saber o que pode esperar, para onde esse preço vai, enfim, o que está acontecendo no mercado até para justificar esses patamares. Quando a gente compara com o ano passado, por exemplo, esse nível de preços é muito superior. Então, a gente quer entender direitinho o que está acontecendo e quem nos ajuda nesse entendimento, tanto para boi quanto para carne também, é o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria. Está aqui o Iberville com a gente, direto lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando sobre o preço do boi, Iberville. A gente está aí no momento de firmeza das cotações, mas essa firmeza tende a continuar? O que pode acontecer? Podemos ver preços maiores? O que você está vendo no mercado aí, Iberville? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexander. Alexander, nós temos observado valorizações. Hoje houve alta em São Paulo, em mais uma dúzia de praças. E o cenário de oferta restrita continua. Nós estamos na segunda quinzena do mês, então é o período de pior consumo de um mês que é o mês de pior consumo, né? Então, ainda assim, a oferta tem ditado o ritmo e os preços têm subido sem muita folga para quem precisa comprar boi. Então, a expectativa para os próximos dias, a próxima semana já é aquela semana, a última semana do mês, na qual os frigoríficos já têm que pensar nos abates, pensando na virada de mês, no início de fevereiro. Então, o momento de pressão de baixa, se não ocorreu até agora, é possível que não seja na semana que vem que os frigoríficos tenham muito espaço para pressionar a arroba. Talvez alguns testes, mas por outro lado nós estamos no cenário de oferta de gado de pasto e isso muda completamente a situação. Como a gente comentou aqui antes, no final do ano passado, quando os frigoríficos pressionaram a arroba, as margens chegaram naqueles níveis críticos, os frigoríficos deram uma travada nas cotações, tentaram pressionar e começou a aparecer mais gado. A gente estava na época de confinamento, então aquela retenção era muito mais cara, era uma retenção muito mais limitada. Agora a gente está em meados de janeiro ainda, sendo que nós temos mais 3 meses pelo menos de chuvas aí, em maior ou menor grau, mas para pastagem, para permitir a retenção, é um nível de chuvas muito abaixo daquele que a gente costuma avaliar para a agricultura, né? Então, essa chuva para manter o gado no pasto tem muito tempo de chuva ainda, é o que tudo indica, e isso permite que o pecuarista segure o gado, ganhando peso em custo baixo. Então, não é aquele momento como foi no final do ano passado. Só que, claro, que essas valorizações elas encontram um nível de preços no atacado, um nível de exportação e um varejo também que não está ávido. Então, tudo isso precisa ser ponderado. O que eu quis dizer é que nós não temos expectativa, pelo menos não no horizonte próximo, de uma virada de mercado ou de um mercado devolvendo preços de maneira muito súbita. Mas o teto desse mercado, ele, como sempre, vai sendo definido pelo escoamento, pelas exportações e assim por diante. Mas por hora, o mercado segue firme. Isso é muito importante que você colocou, que apesar de termos um cenário de oferta curta e os preços subindo aí todo dia, toda semana, enfim, a gente está vendo patamares novos para a arroba do boi, aquela postura que o frigorífico teve no final do ano passado, ela deu certo porque teve o respaldo do pecuarista que se viu numa sinuca de bico ali. Ele tinha que vender o animal dele, porque o animal dele tinha prazo de entrega, era um animal de confinamento. Nesse momento, mesmo que o frigorífico adote essa postura, ele tem essa possibilidade de o produtor pecuarista organizar melhor a sua oferta, a sua entrega e evitar aquela concentração de oferta que fez o preço despencar dos 290 até quase 300 que a gente viu para 250, né, Iberville? Então essa realidade a gente já entendeu. Mas qual é a
possibilidade real do frigorífico tomar uma decisão dessa. No final do ano passado ele tomou porque estava no vermelho, não tinha como fazer mesmo, não tinha como comprar mesmo. Qual que é a situação dos frigoríficos hoje, Berville? Alexander, quando a gente considera a margem do frigorífico que vende carcaça, essa margem, a margem de comercialização que a Scott calcula é preços de venda em relação ao preço do boi. Ela não é o lucro, né? Ela é o que é vendido, receita por boi, considerando couro, miúdos e derivados, além da carcaça, versus o preço do boi. Ela está em 13,4%. A média histórica desse indicador é em torno de 15% a 16%. Ela está abaixo, mas não está em patamar crítico, como muitas vezes nós já observamos no passado. Quando a gente considera a venda da carne desossada, aí sim nós temos uma situação mais crítica, ou crítica não, mas bem mais apertada, não inédita, mas muito mais apertada. Ela está numa margem de 2,3%. Então, o frigorífico compra o boi e tudo que ele vende no mercado doméstico está 2,3% acima em valor. Só que aí a gente tem aquela ponderação de que os frigoríficos que exportam, geralmente não, os frigoríficos que exportam são os que desossam também, são os frigoríficos, normalmente os frigoríficos maiores, e isso ajuda a compor a receita, a compor o caixa, e as exportações seguem bem. Então, frigoríficos que trabalham só com desossa no mercado doméstico estão com uma margem bem apertada, mas os frigoríficos que têm na sua cesta de negociação aí as exportações viram um aumento de entre 13% e 14% na média diária nas 2 primeiras semanas úteis de janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, que já foi um ano muito bom de embarques. Então, são as ponderações que a gente tem que fazer aí. Legal. E isso é importante dizer a participação da exportação nesse processo. Estava todo mundo muito focado, muito preocupado com o desempenho da segunda semana, que foi muito abaixo do que aconteceu na primeira. Mas o que você levantou aí é importante de ser analisado. Mesmo que tenha essa diferença entre primeira e segunda semana, em relação ao ano passado, ainda é um volume 13% maior, é isso, Iberville? Exatamente. É um volume entre 13,8, se não me engano, aqui, maior na média diária que o mesmo mês, que é a média diária em janeiro de 2020. Então, realmente, a primeira semana ela teve uma média diária em torno de 8 mil toneladas, a segunda semana ela caiu bem, e na média aí das 2 primeiras semanas ainda temos 13%, 14% acima do mesmo período do ano passado, o que é um bom indicativo. E China, com preços do suíno subindo em algumas regiões, isso também é um indicativo positivo para os embarques. A questão do câmbio é algo a ser acompanhado de perto. A reunião do Copom e a sinalização de que a retirada da sinalização de manutenção dos juros, né? Então, o Copom tirou essa sinalização e pode ser que num futuro não tão distante venha a subir juros, e isso tende a trazer capital para a nossa renda fixa, consequentemente trazer dólares, e isso desvaloriza um pouco a moeda americana frente ao real. Mas tudo isso, o que é negativo para as exportações, mas tudo isso em médio prazo. A gente está falando de possibilidade e ajudando a ver um cenário aí para câmbio, mas o câmbio é algo a ser acompanhado de perto, não só pela situação da taxa de juros no Brasil, mas pela situação de toda uma política econômica a ser observada nos Estados Unidos, né, com a troca do governo. Muito bem. Então, nesse cenário de oferta de animais enxuta, dificuldade de se compor as escalas, como é que estão as escalas hoje, Berville? As escalas elas atendem em torno de 5 dias, mas com o nível de oferta atual elas têm muitas falhas, volumes menores do que os usuais. Então a gente não, esses 5 dias eles não estão confortáveis como parecem, mas melhoraram nos últimos dias um pouco, sim. Uhum. Mas ainda assim, essa oferta restrita de animais e uma demanda continuada da exportação consegue enxugar o pouco de carne que fica disponível para o mercado interno, certo? E isso justifica o preço da carne em alta. Porque quando a gente analisa aí o que está acontecendo com o consumo, a gente fala que não tem consumo, mas por que o preço da carne está tão alto? É porque o pouco da carne que está disponível para o mercado está sendo disputada.
Exatamente. Menos carne no mercado doméstico é o retrato de 2020. Menos carne disponível, porque produziu menos, exportou mais, ficou menos carne no mercado doméstico. E isso permitiu que a carne que ficou no mercado doméstico fosse escoada a valores um pouco acima. Então a gente não tem uma massa de consumo forte. Não teve o ano passado e ainda não tem, embora esteja melhorando. E aquela questão, melhorando estruturalmente, mas sentindo o auxílio emergencial, a saída do auxílio emergencial. Mas essa massa de consumo menor no passado recente, ela veio associada a uma oferta menor de carne. Então, os preços puderam subir. E aí, em 12 meses, a gente tem uma alta de 45% no atacado e 16% no varejo, considerando a média dos cortes da carne bovina pesquisada pela Scott Consultoria. Vamos repetir esses números? Como é que é? No atacado? 45% na média do atacado sem osso e 16,5% na média dos cortes no varejo. Isso em 12 meses. O varejo subiu menos que o atacado. O varejo subiu bem menos, 30 pontos a menos que o atacado. Na média dos cortes, claro, isso aí é uma composição de inúmeros cortes, mas isso aí demonstra que realmente o consumidor não está tão ávido e não está podendo pagar tanto pela carne como haveria de ser repassado se as altas do boi e no atacado tivessem sido passadas ali para o consumidor final. Então, esse é um fator importante. O efeito de substituição dos cortes de traseiro pelo dianteiro e os cortes de dianteiro saindo principalmente para as exportações, eles têm uma participação maior nas exportações, então isso encareceu os cortes de dianteiro um pouco mais, e isso também aproximou dos preços dos cortes de traseiro, diminuiu a diferença, diminuiu a possibilidade de substituição, e em paralelo a isso o frango subiu bem menos em 12 meses, e aí a gente tem uma situação agora de proteínas concorrentes com uma competitividade bem maior do que no começo do ano passado. Então, isso é um ponto também que a gente tem que ficar de olho, porque frango e suíno, normalmente no começo do ano, eles cedem, porque pela sazonalidade e pelo final de ano tem um pico de consumo ainda mais pronunciado para essas proteínas, devido às festas de final de ano. Então, o começo de ano normalmente é de ajuste nessas cotações dessas proteínas, e esses ajustes em geral têm ocorrido. Para o mercado de frango houve um repique, mas em geral os mercados estão mais fracos, e isso ajuda a competir aí com a carne bovina. Então a dona de casa chega no mercado e vê uma carne de frango consistentemente mais barata, uma parcela do consumidor faz essa migração. Então é um fator a ser acompanhado, até que ponto essa carne de frango e essa carne suína vão ganhando competitividade, ou se vai haver um ajuste de produção, porque os preços do milho também estão em alta. Então, esse ajuste de produção para suínos e aves pode recuperar um pouco aí de preços e, em médio prazo, dar um alívio no que diz respeito à competitividade frente à carne bovina. Mas isso já pensando em alguns meses. Muito bem. Então, houve um aumento maior da carne no atacado do que no varejo, mas está em linha com o aumento da arroba do boi? No atacado, essa alta foi próxima, no horizonte de 12 meses, ela foi próxima do que subiu o boi gordo, na casa de 45%, 50%. Então, teoricamente, os frigoríficos têm conseguido passar as altas, ou repassar as altas aí para o preço da carne. Sim, nessa comparação, sim. É que nesse mesmo período do ano passado, as margens também não estavam em patamares historicamente atrativos, mas de um ano para cá, considerando pontualmente 12 meses, a situação não está muito diferente. É importante isso que você destacou, que tem a sazonalidade, tem o período do ano, enfim, período com mais e com menos ganhos, mas de uma maneira geral, num período de 12 meses, todo o repasse que o boi teve acabou sendo passado para a carne no atacado. Isso, enfim, isso traz que perspectivas, Iberville, para a gente em relação ao preço do boi? Pode ser que ele continue subindo? Tem fôlego para isso ou já chegou num limite? Alexander,
do lado da oferta, o viés é positivo. Do lado da demanda doméstica, nós acreditamos em uma melhoria gradativa após esse janeiro mais fraco, esse final de auxílio emergencial, esse degrau que houve agora. A tendência é de melhoria gradativa, pontualmente, começo de fevereiro, com uma ajuda extra. E as exportações, nós também temos um cenário aí promissor. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta para aumento ainda das das importações chinesas de carne bovina, que sobre 2 anos de alta. O câmbio é um ponto a ser acompanhado, mas também precisaria de uma mudança mais drástica para mudar muito o cenário. Então, em linhas gerais, a gente espera uma safra firme e aí com um ponto adicional que é a expectativa de um cenário ou de retenção ou de volume pequeno de fêmeas. Mesmo que a participação delas nos abates aumente um pouco, não será um ano de descarte de fêmeas, ao que tudo indica, e isso nos leva já para uma segunda expectativa, já mais de médio prazo. Só finalizando, para o curto prazo e médio prazo, a expectativa é de preços firmes, talvez com um cenário um pouco mais calmo no que diz respeito a valorizações, se o atacado não for acompanhando. Mas pensando em médio prazo, já quase ali no final da safra, com a chegada da seca, normalmente nós temos anos de final de safra mais firmes quando a gente tem anos de retenção de fêmeas, que nós acreditamos que 2021 ainda seja. E você então, fez essa comparação, né, Iberville? O que acontece no final de safra quando se tem retenção e o que acontece no final de safra quando não se tem retenção, né? Isso, nós fizemos esse cálculo considerando o período de 2000 a 2020, e aí nós dividimos em 2 grupos de anos, né? Os anos nos quais houve retenção de fêmeas, uma diminuição da participação de fêmeas em relação ao ano anterior, e os anos de descarte. E fizemos uma comparação de janeiro e maio. Nos anos de retenção, os preços em maio estavam 2% na média maiores do que em janeiro. Então, mesmo naquele período que normalmente ocorre a desova de final de safra, que chega um pouco mais de gado, os preços ainda estavam maiores do que em janeiro. E os anos de descarte tiveram uma média aí de 5%, de preços em maio, 5% menores do que os de janeiro. Então, isso nos traz a expectativa de que um cenário de oferta deve ser de uma oferta enxuta aí nos próximos meses, porque essas fêmeas que viriam pós-estação de monta, normalmente concentradas em maio, ou as fêmeas que estariam acumuladas nos pastos à espera do abate, ganhando um pouco mais de peso, e normalmente sairiam em maio, elas serão menos ofertadas aí do que em anos de descarte. Então, se a história março e maio são os picos. Exatamente. Se a história prevalecer nesse ano, a gente vai ter, muito possivelmente, um preço lá em maio melhor do que o que a gente está vendo agora em janeiro, certo? Sim, na média dos anos seria esses 2%, mas vamos dizer, com toda a conjuntura, todas as incertezas, isso nos traz a expectativa de uma oferta contida nos próximos meses, que aí a gente vai colocando as outras variáveis, mas em linhas gerais, a expectativa é de preços firmes, sim, em médio prazo. Boa. Bela análise, Iberville, meu caro. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelas explicações, enfim, pela didática aí da dinâmica do mercado para a gente. Vamos ficar torcendo, vamos continuar observando esse mercado. O fato é que a gente já tem, nesse momento, um patamar muito melhor do que do ano passado. Vamos ver se esse patamar é mantido ao longo dos próximos meses e até diante do aparecimento da oferta. Como você bem colocou, a oferta vem, mas não dá para esperar uma oferta a ponto de fazer o mercado despencar. E daí a gente tem que olhar o comportamento da demanda. Se depender só da oferta, a gente tem aí um panorama positivo para os preços, certo? Sim, exatamente. De olho na demanda doméstica deve ser não muito forte, mas melhorando, e a demanda externa também tem pontos positivos. Então eu acredito que o cenário, a gente possa esperar um cenário positivo para quem tem gado para vender, sim, sempre de olho na reposição também, na relação de troca.
mas de maneira geral o cenário é positivo com o que a gente tem hoje de informação. Legal. A gente vou combinar com o Iberville para a gente fazer um material só para a gente analisar a questão da reposição. Pode ser, Iberville? Pode. Para os próximos dias, nas próximas vezes, para a gente falar só dessa relação com a reposição, como é que está, o que pode acontecer, enfim, é um tema que merece a gente destrinchar aqui, enfim, pela situação que a gente está vivendo nesse momento e que é um componente muito importante aí no custo de produção do pecuarista. Certo? Sem dúvida, vamos lá. Combinado então. Fica o convite para a gente da próxima vez falar um pouquinho mais sobre reposição. Iberville Neto, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Tá aí, Iberville Neto Scott Consultoria, dando uma aula para a gente aí sobre as condições de mercado, o que pode acontecer, quais são os fatores que podem mexer ou não, trouxe números, estatísticas do que aconteceu até agora. Enfim, foi uma entrevista bastante rica em termos de informação para quem gosta de números, para quem gosta de pegar esses números e projetar aí, fazer projeções para o futuro. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro, lá na B3. De olho na tela, janeiro R$ 294,50, queda de 0,17%. Fevereiro R$ 293,60, queda de 0,20%. O maio R$ 281, queda de 0,18%. E outubro R$ 286, queda de 0,69%. Indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,77% a R$ 294,60. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, sua participação e audiência e te convido para continuar com a gente. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.